Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, 27º domingo do tempo comum. Nós estamos diante de um grande chamado de Jesus, que é olharmos a palavra do Senhor nas origens para compreendermos o que o Pai do céu deseja para nós hoje. E hoje, sobretudo, a palavra para algumas pessoas é muito dura. Para a realidade presente é muito dura, porque exige simplesmente comprometimento com a própria palavra, com a honra, palavra dada, fidelidade. Fidelidade é um compromisso. Nós vivemos num contexto em que alguns denominam, qualificam como líquido. As pessoas prometem e não cumprem. E isso não está de acordo com a natureza do ser humano, que deve se esforçar e ir além dos seus instintos. Os instintos existem, nós não negamos. As paixões existem, nós não negamos, mas precisamos ir além das paixões, ir além dos instintos, e é isso que, sobretudo, nós chamamos de amor, e que, diferente dos animais, nos permite viver em sociedade. É verdade que a sociedade, podemos dizer, está doente, mas porque o coração do homem está doente. E dentre tantas enfermidades que nós podemos encontrar atualmente, nós identificamos uma de modo especial, é que é na vida familiar, na experiência de dentro de casa, no comprometimento a partir do matrimônio, do casamento entre homem e mulher e toda a graça da vida que advém pela bênção de Deus, de modo especial para a criação na fé dos filhos. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura foi retirada do primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, no capítulo 2. E ali nós temos uma preocupação de Deus com o ser humano. Aqui apresenta a ideia do homem, mas já entendemos aqui o homem como ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Na ideia de que o homem não foi criado para viver sozinho. A ideia de homem aqui, muito mais do que Adão, a ideia de homem é o homem por inteiro, todo ser humano. É bom que o ser humano não esteja sozinho. Neste desdobramento, nós temos a palavra de Deus com toda uma dinâmica para mostrar alguns detalhes importantes na relação entre homem e mulher. E dentre eles, na criação da mulher, nós temos a preocupação de Deus de tirar a mulher do homem. Por quê? Sobretudo porque o homem fisicamente mais forte, então ele deve cuidar e proteger aquilo que vem dele como a sua própria carne. O homem forte, ele cuida da sua força. Há muitos homens que passam tempos gastando em atividades, em alimentação própria para cuidar do seu próprio corpo. Muitos se preocupam demais com a própria beleza, de ficarem com o cabelo bonito, com a pele bem apresentável, enfim, com as vestes. Bom, se hoje, sobretudo o homem, está tão dedicado a cuidar da toucaria, cuidar de suas maquiagens, cuidar do seu corpo, da sua forma física, então o homem que casa deve muito mais se preocupar com o seu corpo, ou seja, com a sua carne, presente na realidade feminina, quando ele toma uma mulher por sua parceira, por sua esposa. Porque a palavra de Deus vai dizer que a mulher veio da costela do homem, veio do interior do homem. O homem cai em um sono profundo. Nós entendemos isso como uma entrega profunda, e dentro desta realidade é que surge a mulher. E o detalhe aqui, além de ser da própria carne, vai dizer a Sagrada Escritura que o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que entrega a mulher ao homem. Isso quer dizer que quando alguém lhe dá um presente, o modo como você trata este presente representa a consideração que você tem por aquele que lhe presenteou. Se você pega o presente e joga no chão, se você pega o presente e vende, se você pega o presente e destrói, se você pega o presente e esquece, você de alguma forma está dizendo àquele que deu que aquela pessoa não é importante para você. E assim, isto é muito importante. Foi Deus que conduziu a mulher a Adão, que presenteou, que deu, que conduziu. E aqui a ideia de condução nos recorda, sobretudo, o rito do casamento na igreja, quando o pai conduz a filha até a beira do altar e a entrega para o noivo. Aqui Deus, o Senhor Criador, é que conduz a mulher para o homem. Não é apenas um pai, não é apenas um sogro, é Deus Todo-Poderoso.
Queridos irmãos, esta realidade é tão grande que mais uma vez já afirma a palavra. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. A ideia de tirada do homem foi aquela que eu dizia, ela veio do homem para que o homem cuide daquilo que é seu, daquilo que veio de dentro dele, daquilo que é dele. Ora, se o homem cuida de si e de sua força, muito mais deve ter cuidado com esta parte delicada do seu ser, da sua carne, que é a mulher. Então, quanto mais frágil os olhos, mais frágil algumas partes do nosso corpo, mais cuidado temos. Portanto, é assim que Deus deseja que tenhamos o cuidado com aquela que desposamos, sobretudo o homem. Ora, em toda esta consideração, ninguém pode dizer que Deus é machista, ou que Deus, de alguma forma, autoriza ao homem a infidelidade ou os maltratos à sua mulher. Impossível. É impossível dizer, neste contexto, colocar qualquer ideologia patriarcal, machista, heteronormativa, enfim, impossível. Porque aqui está o cuidado com o mais delicado, com a parte mais frágil. E é assim que Deus entende. Homens honrados, homens viris, homens que cuidam de suas mulheres. E assim diz o Senhor, isso é tão forte, existe aqui algo que parece que foi escrito para os dias atuais. O homem deixará o pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Ou seja, não cabe a situação em que vivemos onde homens não se sentem maduros, responsáveis, não se prepararam para assumir o compromisso e garantir uma nova família, constituir uma casa, constituir uma pequena sociedade chamada família. Há muitos homens que querem ficar o resto de suas vidas dependendo do lar dos seus pais, do carinho dos seus pais, do dinheiro dos seus pais, incapazes de sair de casa para sustentar a sua esposa, de modo afetivo, econômico e tudo aquilo que é necessário. Mais uma vez nós falamos que esta dimensão compete também à mulher. É necessário que a mulher deixe o conforto e a segurança da casa dos seus pais para se lançar neste novo junto com o seu esposo, ambos formando uma só carne, numa profunda união e carinho desejado por Deus. Mas isto é importante, deixar o seu pai e sua mãe para se unir àquela que escolheu e que por ele também foi escolhido, formando uma só carne. É a graça da responsabilidade, da hombridade, da maturidade. E não ver como nós vemos rapazes, ou mesmo hoje mulheres levando, sem se casar, coabitando debaixo do teto dos seus pais. Isto é vergonhoso, tanto para aquele que deveria ter amadurecido, como para os pais que admitem esta profunda falta de respeito. Porque na medida em que eu quero ter intimidade com uma pessoa, devo lhe dar condições também de sustentá-la não apenas na questão prazerosa, mas sobretudo afetiva, emotiva, econômica, no compromisso mútuo. Ora, de tudo que eu falei, nós temos a repetição no Evangelho, falado pela boca do próprio Senhor, que vai retomar estas palavras no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 10. Vai dizer o Senhor, na questão se o homem deve ou não deve se divorciar, Jesus entra mais uma vez no dilema, mais uma vez, não ele no dilema, o colocam no dilema, o colocam dentro de um conflito, e Jesus é muito claro e não há dúvida quanto a estas palavras. O Senhor diz assim, o homem pode ou não pode, porque dentro da lei de Moisés isso em algum momento foi permitido. O Senhor vai dizer assim, desde o começo da criação, desde o início, desde o Gênesis, Deus os fez homem e mulher. Por isso vai dizer a palavra, Jesus mesmo dizendo, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois se unirão numa só carne, um cuidando do outro. E o Senhor vai ser muito enfático ao dizer, porque foi Deus que, lembram? Deus que conduziu a mulher ao homem. Era o homem que desejava e sentia a necessidade de alguém semelhante a ele. Então Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Deus não escolhe a nossa esposa, Deus não escolhe o nosso esposo, nós é que escolhemos, um elege o outro. E é nesta escolha, diante do Senhor, quando é se pedido a bênção, onde é celebrado o sacramento do matrimônio, ali Deus confirma a escolha que os noivos fazem. Por isso diz, naquele momento Deus une
e unindo a partir da escolha livre que foi feita, ninguém pode separar. Nem aqueles que participaram desta escolha, porque pediram a presença e a bênção de Deus, na livre escolha que um fez pelo outro. E assim, aquilo que tanto querem negar ou distorcer, inclusive nós que somos católicos, eu especialmente me admiro de pastores que realmente estão sendo fiéis à palavra de Deus e não admitem o divórcio. E exatamente tomam aqui esta palavra: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, se envolver com outra, cometerá adultério. E o adultério é um pecado gravíssimo, porque ele está ligado à experiência religiosa, à experiência de Deus. Quem adultera na carne, comete também adultério no espírito. E assim o Senhor é muito claro que isto é pecado e que esta não é a vontade de Deus. A extensão, a gravidade, a importância disto tudo aparece em continuidade quando São Marcos vai trazer a realidade das crianças. Me separo de minha esposa, me separo do meu esposo, não faço todos os esforços necessários para que possamos viver unidos na superação, no perdão, em todos os sofrimentos que existem. Procuro apenas a minha paixão, minha nova paixão, meus novos desejos e não penso na parte mais fraca. E que Jesus aqui, de alguma forma, São Marcos nos leva a entender, são as crianças. A questão da separação é o cume de muito egoísmo, de muito pecado. Pecado das duas partes, que não foram capazes, sobretudo pelo egoísmo, de não olhar a parte mais fraca, que são as crianças, que têm a necessidade de nascer, crescer, na obrigação do amor, respeito e cuidado mútuos que o pai deve ter para com a mãe e a mãe para com o pai, esposo para com a esposa, esposa para com o esposo. E eu sei que isso não é fácil. Ser padre não é fácil, ser religioso não é fácil, ser santo e santa nunca foi fácil ao longo da história da igreja. Basta ler as Sagradas Escrituras, todos aqueles que do povo de Deus permaneceram fiéis sofreram, porque foram fiéis, mantiveram sua palavra, o seu compromisso com Deus único e verdadeiro e não cometeram idolatria e adultérios com outros deuses. Todos sofreram. É assim que a Sagrada Escritura, na Carta aos Hebreus, segunda leitura hoje, vai nos trazer a realidade do sofrimento, porque o Senhor Jesus sofreu e sofreu para nos salvar. O sofrimento está presente então na vida de todos, casados, solteiros, todos aqueles que fazem a opção por Deus Todo-Poderoso. E o próprio Senhor, o Filho de Deus, nos mostrou que é possível passar pelo sofrimento. E o sofrimento nos recorda, sobretudo, a vida dos heróis, a vida dos atletas, que quando sobem no pódio e para receber a medalha, sobretudo vemos isso claramente nas Olimpíadas, nós vemos nas corridas, nós vemos o erguer a taça de um campeonato de futebol, quando o medalhista no tênis, portanto eu dizia, de natação sobe e coloca a medalha, ele compreende que todo o esforço que fez, todas as renúncias que fez, valeu a pena. E assim o Senhor também, para ser coroado de glória e honra, nos diz a Carta aos Hebreus, no capítulo 2, foi necessário que o Filho de Deus, Jesus, passasse pelo sofrimento da morte, o sofrimento de morrer. Mais uma vez, esse pequeno trecho vai nos dizer assim que Jesus, o iniciador da salvação, ele realmente atingiu a consumação da nossa salvação por meio do sofrimento. E o Senhor Jesus viveu tudo isso para que nós, com Ele, junto com Jesus, que foi coroado de glória e honra, com Ele também, Ele pudesse nos conduzir a nós, muitos filhos do Pai, também a glória, nos diz a Carta aos Hebreus. Jesus, o santificador, nós, os santificados por Jesus, passando pelo sofrimento, alcançamos a glória que Jesus nos concedeu. Portanto, não é impossível enfrentar, superar, suportar os sofrimentos em qualquer estado de vida, mas hoje, de modo especial, colocamos na realidade daqueles que estão casados.
Um casamento se funda no amor e deve ser sustentado necessariamente no amor, mesmo que em alguns momentos deste matrimônio, desta vida, desta escolha que fazemos, muitas vezes o amor fique com uma chama muito tênue e fraca, mas ela existe e não devemos perder a esperança. É a fé que nos sustenta e, sobretudo, a caridade que faz esta chama novamente arder. Tudo aqui é tão passageiro. Não temos vida para amar a muitos. Por isso, sejamos fiéis com o compromisso que fizemos de amar aquele que foi escolhido, aquela que foi escolhida, a vocação que foi escolhida com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Não devemos esquecer, portanto, que pelas dificuldades da vida também passou pelo sofrimento tanto Adão quanto Eva, porque assim está. Todos nós temos o mesmo ancestral, todos nós viemos de Adão, mas podemos fazer a escolha da fidelidade na certeza da graça de Deus para superarmos todos os sofrimentos e assim alcançarmos a glória e a honra que o Senhor deseja nos dar. Um detalhe, quando diz que a mulher veio do homem, esta expressão é muito interessante porque está no próprio termo em hebraico, ish e Ishar, homem Ish e mulher Ishar, ou seja, a raiz, o radical, vem da palavra, a ideia de homem, e a mulher é o complemento, vai além, Ish, homem, Ishar, mulher. Daí a ideia da mulher é aquela que veio do homem, não para que o homem submeta e esmague a mulher, mas que assuma o compromisso de cuidar e amar da mulher que escolheu até o fim de sua vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida.